Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Muito bem, então, na última carta nós falávamos, na 9ª carta, falávamos da fé sem as obras, e agora nós vamos falar um tema que é dessa 10ª carta, as devoções sem a fé, que é também um pouco em continuidade com a 9ª carta, porque as devoções sem a fé seriam a fé, né? Aliás, as obras sem a fé. Então é um pouco está na linha da continuidade aqui, o que nós falamos no sábado à noite. Vamos à carta, então, do Padre Manuel André e a gente vai comentando. A fé, que para o cristão é o princípio único das obras salutares, é igualmente o princípio da devoção e, mesmo se quiser, das devoções, quando a devoção e as devoções são realmente salutares. Bom, ou seja, não basta simplesmente ter a devoção, é necessário que ela esteja imbuída de fé, né? Vamos continuar aqui com o texto. Vimos que muitas obras podem nascer ao lado da fé, ou seja, paralela a ela, mas que não são por si só úteis à salvação. Pode ser algo maravilhoso, sei lá, uma obra caritativa, enfim, auxílio de qualquer natureza que seja, fazer grandes construções, não sei, coisas que aos olhos podem ser chamativas, mas se elas não têm a fé, se não forem unidas à fé, não são úteis à salvação. Pode até parecer que são de fé, mas elas podem ter uma espécie de caricatura da fé, não é fé verdadeira. É isto exatamente o que se passa com a devoção e as devoções. Elas podem nascer, se desenvolverem e crescerem, até mesmo de modo prodigioso, crescer muito, paralelas à fé e, no entanto, serem inúteis para a salvação eterna dos homens. E isso é muito triste, né? Certamente gostará de ouvir o que li sobre esse assunto do Année Dominicaine. Eu não sei falar bem francês, mas enfim, sob a assinatura do padre Vicente Maubus. Diz, então, citando aqui o padre Emmanuel: a prática da devoção sem o conhecimento de Deus é o grande obstáculo para o progresso das almas. As almas são pouco esclarecidas, primeiro porque se tem poucas luzes, em seguida porque se taxa facilmente de curiosidade vã uma ciência que não se aprecia. As almas são, pois, pouco esclarecidas ao mesmo tempo que são acumuladas de práticas de devoção multiplicadas ao infinito. São envolvidas em todas as espécies de confrarias. Era muito comum as confrarias no século XIX. São levadas a crer como último esforço da piedade católica na propaganda ativa de certas devoções, cuja corrente, se não for freada, ameaça sufocar o amplo espírito cristão. Aqui, ele não está criticando quem tenha as devoções sinceras, mas muitas pessoas que acumulam muitas devoções, mas não as vivem de fato. Né? Seria uma espécie de gula espiritual. Existe uma gula intelectual, que é aquela coisa de querer ter muitos livros e tal, mas existe também essa gula espiritual, de querer fazer muitas coisas, mas não se ater de fato a nenhuma delas. Isso também deve diminuir nossa vontade de querer praticar verdadeiramente as devoções e ter algumas devoções, mas elas muito firmes, né? Não adianta querer ter todas, mas algumas sim e muito firmes. Continua aqui o texto.
que são hoje os livros de piedade? Isso aqui também vale muito para o nosso tempo. Pondo à parte algumas raras exceções, não passam de tratados superficiais que só se dirigem à imaginação e à prática exterior de tais ou quais devoções da moda. Há alguns anos, um grande bispo se lamentava pela profusão com que se espalhou esse tipo de livro. E Bossuet já dizia: não compreendo mais nada dos diretores. Ou seja, acontece também que hoje cresceu um número de publicações, mas a gente deve ter um certo cuidado, né? Assim como antigamente, hoje também devemos pedir orientação a um sacerdote mais experiente, ou mesmo um leigo que seja experiente, que seja um bom leitor, uma pessoa de vida espiritual, não simplesmente um intelectual, não qualquer sacerdote, mas sacerdotes que tenham vida de oração, né, que tenham vida interior. Também pessoas leigas que sejam de vida interior, não simplesmente intelectuais. Tem muito intelectual que tem zero vida interior. Arrotam Santo Tomás de Aquino, mas não vivem nada do que Santo Tomás de Aquino ensina, né, nos seus escritos, né? Não conhecem a profundidade da Escritura, enfim, não vivem os sacramentos, isso seria vão. Então, nós podemos consultar, né? E eu acho muito interessante, não simplesmente buscar. Tem livros que são demasiados profundos e não são para a gente naquele momento, então vale a pena perguntar a um sacerdote antes. Tem livros que são tão vazios que são inúteis, então também para que ler? Deixa para lá, né? Não pegar coisa inútil para poder aproveitar o seu tempo bem, né? Então existem isso, livros ruins que devemos evitar. Às vezes não é que são maus, mas são fracos e é uma perda de tempo. Mas também existem livros muito avançados, sei lá, a pessoa que está começando a vida espiritual. Querer ler São João da Cruz é um passo muito grande, né? Principalmente seus escritos mais profundos sobre a noite escura da alma. A pessoa não vai entender. Primeiro ela tem que engatinhar. É como alguém que quer correr sem antes ter engatinhado, né? Então não é possível. A senhora, ele está dizendo à sua interlocutora, lendo esta citação com grande atenção, sente todo o seu peso. Parece mesmo que daqui a ouço lembrar o que disse Joseph Mastré. Deus abençoe a partícula C, né? Esse C. E se eu tivesse feito, né? Pois se a vida não fosse assim, se fosse assim, é algo complicado, mas devemos nos ater àquilo que nós somos, àquilo que devemos fazer. De boa vontade, aceitarei com a senhora essa desejável bênção e terminarei aqui esta carta. Você vê que a carta foi bem curta, né? Então, bem simplesmente falando, tenhamos devoções, mas devoções concretas e que nos edifiquem, que nos levem à vida da graça, que nos levem a se aproximar de Jesus, que nos levem à oração verdadeira, não simplesmente falar coisas, né? Aquela famosa verborreia, né? Falar e falar. É claro que, vez ou outra, a gente vai estar rezando, por exemplo, o terço, todos os dias, quem reza todos os dias algo, vez ou outra a pessoa se cansa. Isso significa que quando você está cansado, você deve parar de rezar? Não, não é isso, né? Perseverar nos bons propósitos, né? Perseverar, ter coisas bem firmadas, né? Bem assentadas na sua vida espiritual. Isso é imprescindível para que tenhamos bom êxito e crescimento, né? Que ninguém chega a ter um corpo adulto se não fizer o quê, por exemplo? Comer diariamente, né? Se cuidar diariamente, não basta você comer demasiadamente num dia e ficar 5 dias sem comer. Vai te fazer mal. Comer muito e ficar sem comer. Então, a vida espiritual, o que ele está falando aqui das devoções, é o seguinte: você tem que saber encaixar na sua vida as devoções úteis à sua salvação na medida em que elas forem, para ajudar a sua fé. Então, todos os dias tem aquela mesma constância, né? Vez ou outra você está até sem vontade de comer, não quer comer aquela comida, pode acontecer. Assim também na vida espiritual, vez ou outra a gente não está querendo fazer aquilo, rezar aquele terço e fazer a sua adoração. Bom quem tem nunca tem esse problema, mas pessoas têm concretamente esse problema. Então, pedir a ajuda de Deus e fazer, né? Mas fazer diariamente, com perseverança. E talvez pouco a pouco ir acrescentando uma coisa ou outra com a ajuda do diretor espiritual, um padre próximo, né? Uma pessoa mais experiente na fé.
Isso ajudaria muito a crescer. Então, que Deus possa sempre aumentar as nossas devoções salutares, aquelas que nos aproximam de Deus, e assim possamos nós nos encontrar cada vez mais com o Senhor Jesus Cristo naquilo que fazemos nessa terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.